Bom dia, meus irmãos. Eu sou o Marlon Borgatti e hoje nós vamos falar sobre a aula 4, finalizando esse ciclo da nossa EBD aqui no mês de julho e agora iniciando o primeiro domingo de agosto. Mas antes, nós estamos tratando sobre a autoridade e submissão. A gente vai dar uma pincelada nas outras 3 aulas para fazer um resumo antes da gente fazer a nossa conclusão. E o primeiro tema da aula 1 foi autoridade delegada, né? É um tema bem interessante porque nesse tema nós estudamos que Deus ele é a autoridade. É a autoridade suprema do universo e é ele que domina sobre tudo. Então, quando nós estudamos sobre mordomia cristã, entendemos que tudo pertence a ele. Tudo é por ele, para ele e a ele pertence todas as coisas. Então, nós apenas somos administradores, somos mordomos, apenas isso, dos recursos que ele coloca nas nossas mãos e tudo aquilo que nós somos envolvidos nas coisas da igreja. E no reino de Deus, ninguém deve andar sozinho. Isso daí é uma prioridade. E ao reconhecer essa autoridade que Deus nos delegou, a pessoa ela possui uma forma de viver em conexão dentro do corpo de Cristo. Por isso que é muito importante fazermos parte do corpo de Cristo dentro de alguma igreja eclesiástica. E cada pessoa que exerce a autoridade também deve procurar uma autoridade a quem obedecer. E assim não vai haver nenhum tipo de espaço para atuação independente na igreja. E a verdadeira autoridade que vem de Deus, ela representa uma autoridade que implica no manter o meu eu submisso, sempre negado e dominado pelo Espírito Santo, para que o nosso eu ele não venha sobrepor a autoridade que Deus nos coloca. Então, Marcos 8,34, que faz o resumo dessa aula 1, diz assim: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Amém? Aula 2, falamos sobre o propósito da autoridade. Então, qual seria, né? Por que existe exatamente, para que existe o propósito da autoridade na igreja? É que Deus ele coloca cada pessoa numa posição, algo estratégico, de fato, para poder cumprir os seus propósitos, para que haja uma organização, para que as coisas fluam, possam fluir de verdade. Então, a autoridade eclesiástica ela não tem nenhuma relação com o valor das pessoas para Deus, se a pessoa tem mais valor ou menos valor, é mais importante, menos importante, não. Pois ele não faz nenhum tipo de acepção de pessoas e dentro de uma igreja local, as posições de liderança elas existem para possibilitar que a gente use diferente dos nossos dons e talentos dentro da igreja. Então, é uma forma de organização mesmo, de decência e ordem, através do Espírito Santo em nós, obviamente, tá? Então, existe aí diferentes tipos de ministérios. É impossível que alguém saiba fazer todos, mas também é impossível que alguém que não saiba fazer nenhum, porque é Deus que nos põe isso, coloca isso em nós, quando recebemos o Espírito Santo. E esse mesmo Deus é que efetua em nós tudo que temos e tudo que fazemos. Então, cada um é dado uma manifestação do Espírito Santo de algum tipo de ministério, visando todo o bem comum. Isso aí você vai poder ler lá em 1 Coríntios 12, de 4 a 7. Tá? E um resumo da aula 3, o sacerdócio universal dos cristãos. A conclusão aqui que eu coloquei não é que não há uma hierarquia espiritual dentro do corpo de Cristo. Cada cristão nascido de novo, ele é o Filho de Deus e faz parte de uma comunidade de sacerdócios incumbidos ali para poder oferecer sacrifícios espirituais a Deus mesmo. Dentro eles, a devoção pessoal, a humildade, o arrependimento, ofertas se sentir no coração, o amor ao próximo demonstrando através de boas obras, o evangelismo, o engajamento na expansão do reino. Todos esses foram concebidos
pelo selo do Espírito Santo e o enchimento do próprio Espírito Santo em nós. Isso só depende da busca de cada um fazê-lo, tá? Então não há aí uma elite espiritual ou uma concessão especial que determina as pessoas em função de posição ou ocupação na organização eclesiástica. É claro que para algumas coisas você precisa ter um talento ou um estudo específico, né? Aí eu vou ser líder de música, mas eu não entendo nada de música. Não vai dar certo. Tem que ter um mínimo aí de bom senso. E um texto que a gente coloca para poder também fazer o resumo dessa aula 3, está em Gálatas 3, de 26 a 28, que fala: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que o Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Amém? Então, após a gente fazer esse resumo da aula 1, 2 e 3, nós vamos prosseguir para a aula 4 e fechar esse ciclo de autoridade e submissão. Hoje nós vamos falar sobre submissão e disciplina. Então, o objetivo da aula aí é a gente, como a gente já fez, é retomar o assunto sobre a relação saudável entre liderança e liderado e também da igreja local. Conhecer o processo bíblico de disciplina na igreja local, isso é importante, e reconhecer as dificuldades para aplicação e aceitação da disciplina na igreja e possíveis formas de resolução também. Então a gente tem três objetivos interessantíssimos para a gente poder falar. E o que eu queria começar a dizer para vocês é o seguinte: o valor que a gente quer trazer nessas aulas é, de fato, uma submissão às autoridades eclesiásticas e que o processo de disciplina na igreja local ele tem essa interação entre o líder e o liderado. Isso é mantido por uma submissão, isso aí precisa existir. Como eu disse inicialmente, principalmente para que haja essa decência e ordem, essa organização. Então não é porque a pessoa que está liderando ela tem que ser o chefe, né? Na igreja não existe isso. Mas é uma pessoa que tem uma visão, é uma pessoa que tem um tipo de preparo para poder fazer aquilo. E essa submissão, ela não se refere a uma atitude, algo do tipo de lealdade espiritual maior que a lealdade de Cristo. Não é que seja isso, tá? E muito menos a palavra de Deus. É algo que se diz respeito ao ensino mesmo, é algo que funciona como uma proteção contra as lideranças equivocadas que possam existir também. Então, como a gente falou aqui, eu anotei, como vocês estudaram e leram e também ouviram as aulas anteriores, que todos os cristãos eles desfrutam da presença do Espírito Santo. Isso daí é uma garantia que nós temos, né? E em suas vidas é que não existe essa elite espiritual dentro do corpo de Cristo. Isso precisa ficar muito bem concluído para você. O modelo de Cristo é um modelo de servidão. Mateus 20, 28 fala sobre isso. Muito mais feliz é quem serve do que aquele que é servido. Então isso precisa ficar claro para a gente. Em João 13, de 13 a 15, olha o que diz lá. Vocês me chamam de mestre e senhor. E com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês possam fazer o mesmo que eu fiz. Então nós temos aí o exemplo de Jesus vivendo uma vida de submissão ao Pai, vivendo uma vida de servidão ao seu próximo, entendendo que muito mais feliz não é ficar sentado esperando as coisas virem até mim. Muito mais feliz não é eu esperar alguém me mandar uma mensagem no WhatsApp e me fazer uma ligação para saber se eu estou bem. Não. Muito mais feliz
é a pessoa que é proativa e entende. Eu faço parte do corpo de Cristo. Então é dever meu, a começar em mim. Eu preciso servir as outras pessoas. Ah, mas ninguém faz, ninguém procura. Você precisa fazer sua parte, eu preciso fazer a minha parte. A começar em nós, porque quando começa em nós, isso impacta outras pessoas. Foi o que Jesus fez. Começou por ele e os seus discípulos, as pessoas que o seguiam, percebeu esse movimento e entendeu nele esse lado de servidão e humildade, que de fato é um exemplo muito grande que temos. Então, Mateus 20, 28, grave esse texto, mentaliza ele e diz o seguinte: muito mais feliz é servir do que ser servido. Que se isso acontecesse com mais frequência, essa razão na nossa cabeça, teríamos menos problemas nas igrejas. Isso que é verdade. Então, algumas atitudes bíblicas, ela nos dão relação com os líderes espirituais, certo? Então, Deus ele estabelece líderes para que líderes pastores, né, na igreja local, com essa finalidade de abençoar o seu povo. Então, Deus ele intitula pessoas para que essas pessoas possam ser abençoadas. É claro que existem líderes e líderes, né, mas estou falando aqui de líderes idôneos. Então, a liderança ela é muito mais efetiva e encorajada pelos seus liderados quando isso acontece. Tem um texto aqui interessante para a gente poder refletir, que é 1 Timóteo 5,17. Ele nos ajuda a entender um pouco o que Deus ele espera de cada um de nós a respeito a essa relação com a liderança da igreja local. Ele fala assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Eu queria que você fizesse um exercício aí na sua casa. Você pode mentalizar ou, se você quiser, pode escrever para você mesmo, que é o seguinte: o que significa honrar os líderes de maneira prática para você? O que você acha sobre isso? Coloca aí, escreve nos comentários para a gente poder interagir também, tá? Então, qualquer resposta que tenha sido a sua aí, que você tenha colocado, provavelmente você vai acabar indicando aí um reconhecimento que devemos ter com o trabalho e a pregação do ensino da palavra. E isso exercido pelos líderes, né, por pessoas capacitadas. Então, nós podemos honrá-los através de palavras, de atos de generosidade, de suprimento de necessidades, cooperações diversas. Colossenses 4, de 2 a 4, olha só que diz lá: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Então, Paulo manda essa carta para os colossenses, pedindo que eles intercedam por ele para que ele possa ter essa abertura para poder pregar o evangelho. Então, nesse texto, de alguma forma, cada líder de cada igreja local, ele necessita de oração dos irmãos, para que os propósitos de Deus eles possam se encaixar e se cumpram na vida dele. Então, uma das formas de exercermos a nossa submissão à nossa autoridade local é orarmos por eles, é ter esse costume, que eu sinceramente acredito que seja pouco esse costume nas igrejas. Acho que fomos poucos ensinados sobre isso. Precisamos ter essa constância melhor de orar pelos nossos liderados, orar pelas nossas autoridades. Isso é muito importante. E aí eu deixo também essa pergunta para vocês meditarem. Você tem o hábito de orar pelos seus líderes? Caso sim, com que frequência? E aí seria legal a gente fazer esse momento aí de reflexão
Qual foi a última vez que eu orei pelo liderado? Qual foi a última, pelo meu líder? Qual foi a última vez que eu mandei uma mensagem para ele? Porque não é só eu que tenho que receber mensagem do meu líder, né? Não é só o liderado que tem que receber mensagem. Não é só ele que tem que ser procurado. O líder também tem vida, é um ser humano. Então você pode procurar também, pode se importar e poder contribuir de alguma forma. Então, qual foi a última vez que você orou, que você buscou e abençoou a vida dele de alguma forma, cooperou? Isso é muito importante também. Os líderes eles foram colocados por Deus em suas funções para que possamos aprender com eles. Então, a gente precisa aproveitar todas as oportunidades de caminhar com os nossos líderes e crescer espiritualmente. Certamente, aqueles líderes que foram colocados por Deus, que foram colocados pelas pessoas entenderem que eles são capacitados para aquilo, eles têm coisas para nos acrescentar bastante. Então, nós precisamos aprender com eles e fazer da melhor forma possível na nossa vida essa parte boa que eles possuem. E aí eu deixo um texto, 1 Timóteo 4,12. Olha o que diz. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E aí eu te pergunto, como que você poderia encorajar outros membros da sua igreja a confiar nos pastores e líderes? O que você acha que você pode fazer para poder acrescentar na vida deles? Isso é muito importante. Existe uma orientação do pastor Rick Warren, aquele que escreveu o livro Uma Vida com Propósito, a respeito de como devemos apoiar, né? Tem uma parte no capítulo dele que ele fala que nós devemos proteger a nossa igreja, os nossos líderes e pastores. Ele fala assim, não existe líder perfeito, mas Deus concede aos líderes responsabilidade e autoridade para que mantenham a unidade da igreja. Durante conflitos interpessoais, esse é um trabalho ingrato. O pastor tem a desagradável tarefa de agir como mediador entre os membros ressentidos e imaturos que vivem em conflito. Ele também recebeu a impossível incumbência de fazer com que todos fiquem felizes, algo que nem Jesus conseguiu realizar. Protegemos a igreja quando honramos aos que nos servem no papel de líderes. Os pastores e anciãos necessitam de nossas orações, incentivos, apreço e amor. Então, é importantíssimo a gente ter empatia e também se colocar do outro lado. Ah, tudo bem, eles se capacitaram, eles estão ali, eles estão habilitados, mas e se fosse eu? Como é que seria? Então é muito importante a gente fazer esse exercício de reciprocidade, tá? Então o propósito da igreja, essa disciplina de nós aprendermos sobre a autoridade, imagina que uma família onde não houvesse nenhum tipo de disciplina ou organização, desculpa, cada um faria o que quisesse. Então a gente não teria respeito, horários, entrada e saída de refeições. Imagina se não houvesse nenhum tipo de definição de papéis, quem faz o quê, cada membro daquela família, né? Nem penalidades para determinados comportamentos. Ainda que a palavra disciplina traga esse certo desconforto, né, para algumas pessoas, mas é bom ficar bem claro que ela é imprescindível para a nossa vida, para que as coisas funcionem. Isso aí é fato. Ainda mais para que seja possível a gente viver num convívio social. Precisa ter essa organização. Existem várias séries onde as pessoas ficam isoladas numa ilha, num determinado local, e cada um faz o que quer, e aí as pessoas acabam morrendo uma atrás da outra, porque não tem organização, não tem uma liderança para poder conduzir. Então o povo perece. E a igreja é um organismo espiritual e também uma organização que necessita dessa disciplina, que para manter esse padrão bíblico, a disciplina na igreja local ela precisa ter essa visão e ter essa pureza
para que a gente possa fazer como Cristo nos orientou. E isso significa que a gente precisa usar essas medidas espirituais para potencializar e aplicar a santificação e edificação na nossa vida de santidade. Perfeito? E sem essa disciplina, a igreja ela pode se corromper. E Provérbios 15:31 fala que quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Então, a famosa crítica construtiva, Provérbios 12:15 fala assim: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. Provérbios 12:1: todo aquele que ama a disciplina também ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Provérbios 13:18: quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Palavras muito interessantes e preciosas para que a gente possa exercer essa nossa submissão sobre as autoridades. Então, existem aqui também a gente identificar pelo menos três tipos de ações disciplinares na igreja. Primeira, a formativa, que 1 Timóteo 4 e 1 Timóteo 3 vai dizer o seguinte. Você anota aí depois, 1 Timóteo 4, de 11 a 16 e 2 Timóteo 3, de 16 a 17. Tá? Ela acontece durante os processos educacionais na igreja. Pregações, momento de ensino discipulado. Ela então é um tipo de disciplina formativa. Ela passa esses tipos de informações. Segundo, é a corretiva, que a gente tem como exemplos Mateus 18, de 15 a 17 e Gálatas 6:1, que é quando nós ajudamos num processo crescente na restauração dos irmãos que de repente cometeram algum tipo de deslize e muitas vezes na presença de uma ou mais pessoas espiritualmente maduras, para que possa haver testemunhas e também pessoas para contribuir nessa ação corretiva. E por fim, nós temos a ação cirúrgica, que tem aí os exemplos Mateus 18, 15 a 20, Atos 51, versículo 11, 1 Coríntios 5, de 1 a 8 e 1 Timóteo 2, 19 a 20. É quando nós retiramos do rebanho aqueles que se rebelam contra o aconselhamento do Senhor, da comunidade, pessoas que vão causar transtorno, né? É como aquele colaborador na empresa que conspira contra a própria empresa. Então não faz sentido ele fazer parte daquela empresa. Então essa atitude ela tem respaldo bíblico e moral e acontece de modo geralmente solene ou às vezes no aconselhamento num gabinete, algo particular, enfim, tem cada caso o seu procedimento também. E eu acho muito legal, quando a gente fala sobre isso, citar João 15, quando Jesus fala sobre a videira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem está em mim produz fruto, muito fruto. Mas quem não está em mim, seca e eu lanço fora. Então é fato quando a gente observa a nossa vida e a vida de outras pessoas, quando de alguma forma está seca pela a nossa multidão de pecados. Certamente ela não está dando nenhum fruto e ela, dependendo da pessoa, ela acaba causando transtornos na comunidade local. Eu queria fazer um exercício com você aí. Se escreve depois, ou medita, ou coloca nos comentários o que você aprendeu. Escreve algumas linhas, alguns pontos que chamaram a sua atenção, algo que você está refletindo, algo que Deus ministrou ao seu coração. Leia os textos bíblicos. Certamente a palavra de Deus nunca volta vazia. E eu tenho certeza que se nós procurarmos servir mais, nós
seremos menos problemas nas igrejas e também para os nossos líderes. Amém? Que toda a autoridade e submissão de Deus possa vir sobre nós e que a graça dele continue nos alcançando a todos os dias. Aquele abraço.